Olá, eu me chamo Cilei Moreira e eu vou direto ao ponto. Você sabia que você pode estar sendo enganado por falsos ensinamentos contados na internet sobre a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias? Pessoas pegando suas mentiras e mesclando com verdades para que você possa ser enganada por elas? Infelizmente, é exatamente isso que tem acontecido. Nós estamos vivendo a geração antena parabólica. Pessoas que pegam informações nas redes sociais e saem replicando, divulgando como se fossem verdades, sem se importar com o efeito que essas mentiras podem causar na sua vida. Na verdade, o único empenho delas é fazer com que você sinta exatamente o que elas estão sentindo. Medo, tristeza, rancor, mágoa, vazio e muitas vezes ódio, afastando você da luz do Evangelho de Jesus Cristo. É assustador, não é? Mas calma! Jesus Cristo ele nos ensinou exatamente como reconhecer essas mentiras e nos afastar delas. Então, sejam muito bem-vindos a Pérolas de Cristo. Em Moroni 7, no versículo 48, Moroni nos ensina o que nós precisamos ter, sentir e fazer para poder reconhecer as mentiras que nos são apresentadas nas redes sociais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz: portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração. Então, nós precisamos entender e acreditar que o canal de comunicação entre nós e o nosso Pai Celestial está aberto. Nós podemos perguntar a Ele, orar com verdadeiro intento e Ele vai nos responder. Perguntar a Ele mesmo se aquilo que me está sendo apresentado nas redes sociais é verdade. E Ele vai nos responder, Ele vai nos mostrar. E tem uma outra característica que nos ajuda a reconhecer imediatamente essas mentiras. Moroni continua dizendo que sejais cheios desse amor que ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Então, se tem uma coisa que nós não conseguimos fingir ter, é o amor de Cristo em nós, porque isso irradia no nosso olhar, no nosso sorriso, na nossa forma de falar. Aquele falar com mansidão, com o amor de Cristo. E o Espírito Santo, ele permite aos homens distinguirem o bem do mal. Então, Moroni continua: que vos torneis os filhos de Deus, que quando ele aparecer, sejamos com ele, portanto veremos como ele é, que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como ele é puro. Esta é a essência do verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Então, quando você olhar para alguém que está falando mentiras nas redes sociais, que você olhar para aquela pessoa e perceber que o tom de voz dela, que a forma como ela fala, a forma como ela fala de outras pessoas, a forma como ela fala do Evangelho de Jesus Cristo, você tem como perceber que ali não tem verdade, porque não tem o amor de Cristo. O amor de Cristo que testifica, que mostra, que nos faz sentir bem, tranquilos. Desta forma, nós vamos conseguir reconhecer se aquilo que não está sendo apresentado é verdade ou não. E tem alguns outros conselhos. Eu chamei 2 amigos muito especiais, o Vanderlei Claudiano, do canal Escola Dominical Brasil, e o Adriano Menezes, do canal Que Firme Alicerce. E eles também trouxeram dicas muito importantes que vão ajudar você a reconhecer as mentiras que nos são apresentadas nas redes sociais. Então, escuta o que eles têm para te dizer. Oi, meu nome é Vanderlei Claudiano do canal Escola Dominical Brasil no YouTube. E a Cilei me convidou para participar no canal dela, fazendo uma pergunta para que eu pudesse responder, tá
bom? Muito obrigado pelo convite, Silei. A pergunta que a Silei me fez foi o seguinte: maneiras de reconhecer as mentiras contadas nas redes sociais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Como nós podemos reconhecer as mentiras contadas sobre o Evangelho de Jesus Cristo nas redes sociais? Excelente pergunta, né? Porque hoje em dia tem muito conteúdo nas redes sociais. Bom, acredito eu que para que uma mentira seja engolida, ela tem que vir mesclada ali com uma verdade, tá bom? Por exemplo, não se fabrica uma nota falsa de R$150, porque não existe essa nota de R$150. Então tem que falsificar algo que é parecido. Então o inimigo, ele usa essa tática há anos, né? Desde o começo ele usa essa tática, ou seja, ele pega as verdades e mistura com mentira, né? Ou conhecido também aí como filosofias dos homens mesclada com as escrituras. Nas redes sociais isso pode se aplicar. Por exemplo, a igreja, né? São vários e vários tipos de igreja. Hoje em dia aparece até um menu, né, de igrejas, né? Você pode escolher de acordo com a sua personalidade. Se você quiser uma igreja hoje que não paga o dízimo, existe essa igreja. Se você quiser uma igreja que não guarda o dia do Senhor, tem essa igreja também. Se você quiser uma igreja que pode beber bebida alcoólica, tem essa igreja também. Então, tem um menu ali de opções para você escolher. Mas não se trata de nós escolhermos uma igreja a respeito do que mais nos agrada ou o que mais eu me encaixo. Eu tenho afinidade. Não se trata disso. Trata-se de fazer a vontade de Deus e cumprir os mandamentos de Deus, né? E aí sempre vem essas mentiras nas redes sociais tentando atrair pessoas, né? Se quiser ir numa igreja que é só ir lá, bater palmas para Jesus, voltar para casa, né? Que pregue só prosperidade financeira, existe também esse tipo de igreja. Então nós devemos tomar muito cuidado. Eu vou finalizar com um versículo aqui, que é João capítulo 8, versículo 44. Diz assim, né? Parte do versículo está falando sobre Satanás, né? Jesus Cristo está falando sobre Satanás e ele diz assim: ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. E quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A frase que me chamou a atenção nesse versículo aqui é que diz: e não permaneceu na verdade. Tem outras traduções na Bíblia que fala sobre e não se firmou na verdade. Ou seja, Satanás, ele conhece a verdade, ele sabe a verdade. A diferença é que ele não se firma nessa verdade, tá bom? Ele não permanece na verdade, ele se desvia dela. E quantas pessoas não sabem a verdade, né? Sobre a palavra de sabedoria, sobre o dia do Senhor, e não se firma nessa verdade. Então eu acho que é bem por aí essa parte que eu gostaria de explicar, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade e o convite. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é Adriano de Menezes do canal Que Firme Alicerce. A irmã Silei me convidou aqui para poder compartilhar com vocês como reconhecer mentiras que as pessoas contam nas redes sociais, falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então a primeira dica, né, que eu tenho para compartilhar com você, se você é membro, se você não é, ou se você está afastado da igreja, é importante a gente saber o seguinte: que tudo que persuade o homem a buscar Cristo e não negar, como diz lá em Moroni, podemos ter um conhecimento perfeito que vem de Deus. Quer ver? Olha só o que diz aqui em Moroni 7. Trouxe aqui minhas escrituras para compartilhar com vocês. Moroni 7, do 12 ao 17, diz assim: portanto, todas as coisas boas vêm de Deus, e o que é mal vem do diabo. Porque o diabo é inimigo de Deus e luta constantemente contra ele e convida, incita a pecar e a fazer continuamente o mal. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convide e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Então, sempre que você vê alguma coisa sobre a igreja, nas redes sociais, você ficar ali inseguro, sabendo se é verdade ou que não é, veja só o que diz o livro de Mórmon, né? O livro de Mórmon fala que se tem alguma coisa que persuade o homem a se aproximar de Deus, se vem através do Espírito, se convida a servir a Deus, podemos ter um conhecimento perfeito que essas coisas vêm de Deus,
tá bom? Então, na rede social, na internet, constantemente a igreja sofre diversos ataques relacionados geralmente à poligamia, ao racismo, sobre o sacerdócio dado aos negros somente há alguns anos atrás. Então, é muito bom a gente adquirir um conhecimento para saber conversar a respeito desses assuntos. Continuando, né, para concluir, aqui em Moroni 7,17 diz assim: mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo e a negá-lo, e a não servir a Deus, podeis saber com o conhecimento perfeito que é do diabo, porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade a quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Também pouco o fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Então, se tem alguma coisa a respeito do Evangelho que você vê aí que não persuade o homem a fazer o bem, então pode ter certeza que não é da igreja, não pertence à igreja, não vem de Deus. Então fique tranquilo, né? Sempre procure nas fontes confiáveis, tá bom? Nas escrituras e também na palavra dos profetas vivos, que assim você não vai errar, tá bom? Um abraço e até a próxima. Agora você já sabe como reconhecer as mentiras contadas nas redes sociais. Confia no Senhor, busca a sua orientação, estuda as Escrituras diariamente e então você terá a companhia do Espírito, que vai sempre lhe auxiliar e lhe ajudar em todos os momentos da sua vida. Se você chegou até aqui no nosso vídeo, significa que você gostou. Muito obrigada! Então não esquece de deixar o seu like, seus comentários aqui neste vídeo. E se você acredita que ele vai ser relevante na vida de alguém, compartilha. Se ainda não é inscrito, por favor, não esqueça de se inscrever e ativar os sininhos. E aproveita e vai lá no canal do meu amigo Vanderlei Claudiano, Escola Dominical Brasil, e do Adriano Menezes, Que Firme Alicerce. Eles têm conteúdos maravilhosos que eu tenho certeza que você vai gostar muito de acompanhá-los. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.